eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nesta manhã, convido você que abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, dando continuidade à exposição da Palavra de Deus neste precioso livro. Atos 23, versos 11 a 35. Atos 23, versos 11 a 35. Eu farei a leitura e, concomitantemente, irei explicar e faremos as aplicações ao nosso coração e à nossa mente. O tema de hoje, neste trecho da palavra, é este: no vale da morte, é Jesus quem está ao teu lado. No vale da morte, é Jesus quem está ao teu lado. Uma breve introdução, os irmãos entenderem aqui um pouco. A morte e a dúvida sobre o que acontece depois da morte causa medo e espanto há milênios. Para muitos, este momento é um mistério. Por exemplo, na mitologia grega, a mitologia foi um período da história
que as coisas eram explicadas através de narrativas. A palavra mito tem esse significado, uma tentativa de explicar um fenômeno da natureza, uma coisa que nos cerca. Então, na mitologia grega, Caronte era o barqueiro de Hades, que carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos dos mortos. E para que fizesse essa travessia, uma moeda deveria ser paga pelo trajeto. E às vezes era colocada na boca do defunto, ou dentro, que era o pagamento para o barqueiro atravessar a alma do indivíduo. Você deve ter visto isso, se não me engano, no filme Piratas do Caribe. Então, a morte e a dúvida sobre o que acontece depois, para muitos é um enigma e causa aflição e muito temor. Nessa passagem, Lucas relata como Paulo, o apóstolo, no vale da sombra da morte, é encorajado por Jesus a completar a sua missão. Paulo havia posto em seu coração de ir a Jerusalém, que é onde ele está agora na nossa passagem, e depois ir a Roma. E nesse sentido, o Senhor Deus confirma que ele tem uma missão a cumprir, testemunhar de Cristo também em Roma. O propósito da mensagem de hoje é encorajá-lo a confiar sua vida a Cristo Jesus. Confiar a sua vida a Cristo Jesus, pois ele atravessou a morte, chegando primeiro à ressurreição dentre os mortos. Então, se há alguém que sabe como é este trajeto, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque nenhum passou pela morte e voltou por si só, senão Jesus Cristo. E manteve-se vivo, e está vivo. No contexto, nós já lemos que Paulo havia sido interrogado no Sinédrio. E interrogado no Sinédrio, levou uma bofetada e era ali alvo de injustiça. Agora, neste capítulo ainda, nós veremos dos versículos 12 a 25, por exemplo, que há um complô com mais de 40 homens, com sede de justiça própria e sangue, fazem o voto no sentido de não comerem nem beber enquanto não deram fim nesta praga chamada Paulo. Veja esse contexto. Quando amanheceu, versículo 12, quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, ou seja, seremos amaldiçoados, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai o comandante, juntamente com o Sinédrio, e vô-la presente como estivesseis para investigar mais acuradamente a causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos a assassiná-lo. Sabe como é o nome disso? Porfia. Você usa de uma fé com um determinado grupo para atacá-lo quando ele está despreparado. Foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas o filho da irmã de Paulo, 8 de janeiro do ano passado. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo avisou Paulo. Então, este, chamando um dos seus centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse a tua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Era uma farsa, né?
Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob pena de maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que ninguém dissesse ter trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados e 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesaré. Preparai também os animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Então, este é o contexto. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo é encorajado por Jesus. Leia comigo o versículo 11. 23, 11. Na noite seguinte, ou seja, a noite após ter sido interrogado e injustiçado no Sinédrio, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste o testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Há poucos dias, Paulo havia sido espancado, amarrado e quase torturado com o flagelo, aquele chicote com as pontas de aço e ferro na ponta, esbofeteado no rosto. Isso é coisa de poucos dias. Ainda, segundo a narrativa, leremos, o apóstolo enfrentaria 3 julgamentos, 2 anos de prisão, uma viagem para Roma em que passaria por naufrágio, perda total, e picado de uma víbora mortífera. Tá ruim para você? Não somente isso. Os judeus do Sinédrio planejavam executá-lo. E é nesse momento que Jesus o encoraja. Paulo tinha uma resistência que serve de modelo. É interessante como as aplicações vão mudando com o tempo. A verdade é a mesma, mas a forma de aplicar o texto. Eu li um sermão de Crisóstomo, em que ele encorajava a igreja a fibra de Paulo. Vocês devem ser firmes como este homem de Deus, que diante de tantas aflições resistiu. E é verdade. É um modelo para nós de fibra, para nós não sermos apenas crentes aquosos. Que é isso, pastor? Só vem aqui se derramar. Não é? Tem que ir além disso. Crentes com fibra, com capacidade de resistência, sim, intencional. Então, Crisóstomo e alguns como Calvino, por exemplo, destacam isso. Mas eu quero destacar o seguinte, que diante das aflições intensas, Paulo também precisou de encorajamento. Este homem de fibra, perseverante, diante das circunstâncias citadas, também precisou de encorajamento. Então, a aplicação, dentro da aplicação que eu farei agora, presbíteros, diáconos e liderança devem ser resistentes, devem ser perseverantes e devem criar mais calos do que os demais. Não é porque qualquer coisinha que você vai parar. Isso é uma característica da liderança cristã. Porém, nós precisamos também de encorajamento. Mas a primeira aplicação é em termos literários. Por que Paulo está registrando este texto aqui na narrativa rumo a Roma? Então essa é a primeira aplicação, queridos. É que o plano de Deus continua, mesmo diante da oposição e perseguição. Paulo havia planejado em seu coração pregar o evangelho em Roma,
passou por todas essas circunstâncias tensas, difíceis, mas o próprio Senhor Jesus lhe promete, versículo 11, pois do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças a Roma. A perseguição no templo, a ameaça do flagelo, o espancamento, esbofeteamento, todos esses tribunais estão dentro do projeto de Deus para Paulo. Você se lembra da sua vocação? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós lemos então, dos versículos 12 a 25, que Paulo é ameaçado de morte e levado ao tribunal dos judeus para o interrogatório. No domingo, após o culto, a irmã Alice, nós estávamos almoçando e falou: pastor, você parou na leitura e eu continuei lendo, fui embora no livro de Atos. E eu achei estranho que Paulo tinha familiar em Jerusalém. Ou tinha. A irmã dele morava lá. E o sobrinho dele também. Era um menininho, 12 anos, 13 anos no máximo, uma criança. E também achei interessante que esta criança vai falar com um comandante, com um coronel. Isso me intrigou. Como assim? Então eu respondo que, à época, o preso vivia às expensas da família. Não era o Estado que fomentava o sustento dele. Eram amigos, familiares, parentes, que iam lá fazer algum tipo de ajuda mínima para o conforto do preso. Vocês se lembram que a igreja de Filipos envia ofertas para Paulo na prisão? Ele diz: já recebi tudo e tenho abundância. Porque era isso que era sustentado o preso. Não era o governo, não. Que saudade, hein? Bom, enfim. O fato, irmãos, é que Deus intervém na missão. Esta é a aplicação. Deus intervém na missão que ele planejou para a igreja. Paulo estava alarmado. E quem está ao lado dele? Alguns comentaristas afirmam que ele teve uma visão. Mas eu acho que o modo de registrar de Lucas não indica uma visão. Indica que o próprio Cristo estava ali glorificado em seu corpo. Paulo, talvez ali abatido, oração. Quem está ali ao lado dele? Ao lado, irmãos. Está vendo aí? Você do seu lado? Jesus aí. Põe a mão no ombro de Paulo. Diz: Paulo, coragem. Reafirmando que ele tinha uma missão a cumprir. Em outros momentos, Paulo teve visões. Em Atos 16:9, um varão macedônio que o dizia: passa a Macedônia, direcionando Paulo. Em Corinto, um anjo diz: não te cales, eu estou contigo. Mais à frente, no naufrágio, quando todo mundo ia morrer, todo mundo ia sofrer, o anjo do Senhor diz: não temas, é preciso que compareças. Então o Senhor está intervindo na missão de maneira sobrenatural. Nós temos aqui um milagre, algo fora do comum. E a igreja precisa, sim, de milagres. Mas uma coisa importante é que Deus intervém na missão através da palavra de Cristo. Coragem.
Os versículos 25 a 30, o apóstolo é protegido por Lísias. E o comandante escreveu uma carta nesses termos, mandando a carta para Félix, que era o governador, capital ali, Cesareia. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas diferentes à lei que os rege. Tem uma versão grega chamada texto ocidental. Há muitos textos que nós temos como cópias, né? Um deles chama texto ocidental. O texto ocidental, ele tem alguns acréscimos em detalhes. Não contraria a Bíblia, que é o texto que a gente chama de um dos textos mais antigos, mas ele acrescenta, sem mudar o sentido. E nesse texto ocidental, diz assim: verifiquei ser ele acusado das coisas referentes à lei, Moisés e um tal de Jesus, que os rege, nada porém que justificasse a morte ou prisão. Sendo eu informado de haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Então ele percebe que há aquela trama, que Paulo seria executado sumariamente pelos judeus e transfere Paulo para outra jurisdição. Cesareia não tinha um governo judaico, né? Ele era ali o romano, o soldado Félix, né? O governador romano poderia cuidar da questão. Uma pergunta, só curiosidade, é: como é que Lucas sabe dessa carta? A resposta é que Lucas pode ter ouvido a leitura do tribunal, Paulo pode ter falado para ele, mas ele aqui colocou mais ou menos nos termos. Não significa que foi ipsis literis, mas que a ideia geral da carta era esta. Então, depois de quase cometer um crime, por ignorar a cidadania de Paulo, vocês se lembram que Lísias ia meter o sarrafo no Paulo, né? Depois de quase cometer um crime, ignorando a cidadania, este coronel escreve uma carta, só que ele é sabido, né? Ele omite algumas coisinhas aqui. Por exemplo, que ele ia dar uma chibatada no Paulo indevidamente. Então, desde que o mundo é mundo, política é política. Falei assim, mas mais ou menos. Ele livra ele da reta, né? Tira ele da reta. Podia ter colocado, quase que eu dei uma chibatada nele sem passar pelo processo legal. Isso aí ele não colocou, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, irmãos. Coração humano é isso mesmo. Então mas o importante aqui para nós é que ele seleciona fatos e emite seu juízo particular sobre Paulo, que é a parte muito importante, versículo 29. Verifiquei se ele era acusado de coisas referentes. Estou usando aqui o texto ocidental. Com relação a Moisés e um tal de Jesus. E era mesmo isso. Nós sabemos que era. Tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimado também os acusadores, e ali estabeleceria o tribunal. Para ele, Paulo não tinha feito nada passível de prisão e muito menos de execução. Então, uma terceira aplicação. Deus utiliza autoridades seculares para proteger os seus servos, ou para, às vezes, permite que os seus servos sofram nas mãos de autoridades seculares. Mas ele está sempre governando os reis deste mundo. Faraó foi usado como chicote. Este faraó que se levantou à época. Muitos foram benéficos, benevolentes, até que sentou um no trono que era mau. E aquilo era plano de Deus. Você se lembra de Ciro,
o persa, que baixou um decreto para que o povo de Judá voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. Recentemente, em 1511, Frederico II, o fundador da faculdade de Wittenberg, protegeu Lutero. 5 homens encapuzados vieram, colocar o capuz de Lutero e levaram embora para protegê-lo dos ataques do Sacro Império Germânico. O Senhor intervém na história. Nós, como presbiterianos, talvez alguém assista e fale, o pastor está fazendo política. Isso aqui é o nosso café com leite, pão de todo dia. Entender essas coisas. O Senhor intervém na história, conduz o coração dos reis. Ele usa meios ordinários e também autoridades e governos. Deus utiliza as autoridades seculares. Por isso que nós oramos aqui. Pelo governo federal, nas esferas. Oramos pelas câmaras municipais, pelas eleições que virão. Normal. Isso é todo domingo, não é de cada 4 anos. Nós somos cidadãos do céu, cidadãos da terra. E por fim, Paulo aguarda o seu julgamento. Versículos 31 a 35. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatride. No dia seguinte, voltado para a fortaleza, tendo deixá-los da cavalaria, ou irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Então, aquela carta anterior, do Cláudio Lísias. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Não há tempo aqui, mas resumidamente, era preciso saber a jurisdição de Paulo para que ele pudesse ser julgado. Isso é uma coisa utilizada em um famoso recurso, de que determinada pessoa não foi julgada no fórum que ele deveria ser julgado. Então aqui Lísias confere. Falou, será que ele é da minha comarca? Será que ele pertence à minha jurisdição para eu poder julgar? Ele viu que não. Paulo era da Cilícia, poderia ser julgado. Mas havia ali um complô político à época que o impedia de enviar, ele não queria mais dar problema para não ter problemas políticos. Então assim, meus irmãos, na terça-feira eu estava aqui estudando a palavra, antes de ter o aconselhamento, e eu anotei todos os termos que a gente deduz do capítulo 21 a 23. E é uma aula de direito. Então faz bem ler, você vai ter aí muitos termos da questão do direito penal, tá bom? E dos direitos civis. Fecha parênteses. O que esta palavra nos indica, além de tudo o que nós já aprendemos? Eu convido você a prestar um pouco mais de atenção aqui. Medo ou fraqueza pode ter assombrado Paulo. Em seu histórico, aqui no livro de Atos, conforme o registro de Lucas, foi apedrejado em Listra e tido como morto. Tem uma coisa que não dá para negar, é que o judeu é bom de mira. Ela não é. Igual apenas uma anedota didática. Que chegou no conselho, E aí fizeram uma reunião ao ar livre. E era o tribunal. E aí acabaram julgando. E um dos irmãos disse assim: aquele que não erra, atira a primeira pedra. Aí o presbítero chegou e pá! Deu a pedra. Você tá louco? Você não erra? Falou, dessa distância, não. Ai, Jesus. Paulo foi apedrejado em Listra e saiu como tivesse morto. Açoitado em Éfeso com 40
varadas nas costas. Pega um bambu e dá nas costas. Depois foi preso e torturado em Éfeso. Espancado em Jerusalém. Torturado no Sinédrio. Qual é a palavra de Jesus? Que está ao lado dele. Coragem. No vale da morte é Jesus quem está ao teu lado. Este servo recebe a visita de Jesus ressuscitado e glorificado. Pondo-se ao lado dele, encorajando e convocando. Jesus estava ao lado de Paulo no momento mais ameaçador da sua vida. Mas é o mesmo Jesus que havia experimentado muito pior. O ressuscitado está ali. Ele tinha experimentado muito pior. Jesus não escapou do flagelo. Ele sofreu ali a paixão, no pátio romano. As tiras de couro e com a ponta com ferro nas suas costas. Suas costas dilaceradas. Sangue puro. Jesus não escapou da coroa de espinhos. Jesus não escapou das bofetadas, do cuspe e da humilhação. Jesus passou por algo que Paulo jamais passaria. Teve as suas mãos e pés pregados na cruz e morreu por asfixia e dor lancinante. Que coragem! De onde vem o encorajamento? O mesmo Jesus que atravessou a morte pelos nossos pecados chegou primeiro à vida e à ressurreição. O mesmo Jesus que atravessou a morte pelos nossos pecados chegou primeiro à vida e à ressurreição, tornando-se o nosso representante. Ele é a primícia dos que dormem. Ele morreu como a primícia e ressuscitou como a primícia. Portanto, ele torna-se, portanto, a oferta que agrada a Deus. E por ele ser agradável a Deus, ele representa todos aqueles que nele creem. Paulo tinha sido um perseguidor, insolente, violento, implacável, tinha as mãos sujas de sangue, um homem incorrigível. E é esta a sua situação sem Cristo. Pecador, injusto e condenável. Você está nesta situação. Mas um dia, como lemos, Paulo encontrou-se com Jesus, confessou o seu nome, foi convencido da culpa e teve seus pecados perdoados, lavados com água. O registro que ele relata, sobre o seu encontro com Cristo. Paulo levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados. Você está sendo convidado a também deparar-se com Cristo. Arrepender-se de todos os seus pecados. Crer nele para a tua salvação, perdão e certeza de ressurreição. E ele morreu e ressuscitou para tirar os seus pecados. Todo aquele que pratica o pecado desobedece à lei, porque o pecado é a desobediência da lei. Sabeis, pois, que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Este Jesus, está sentado ao lado de Paulo e diz: coragem.
Paulo precisava de coragem, precisava de encorajamento. Não tem um barqueiro que faça a travessia. Só Jesus pode te acompanhar na vida e na morte. Os guias, pastores, filósofos, psicólogos, cientistas, políticos, os guias retrocedem diante da morte. Por isso que eu sempre digo, eu sou o teu pastor e tudo te faltará. Eu não vou com você na morte. Assim como você não vai comigo. Os bens não vão com você na morte. Os teus familiares retrocedem diante da morte, como eu disse para minha avó, na última semana de vida. Falei, vó, eu só posso ir até aqui. Mas daqui para frente há um pastor. E a senhora pode confiar neste pastor de todo o teu coração. Jesus está ao lado das ovelhas. Quando o Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A figura ali é do pastor que faz uma escolta. Vocês viram quantos soldados tinham? Que cavalaria? Se não tivesse nenhum, Paulo também chegaria a Roma. Porque o Senhor o acompanhava. Jesus está ao lado das ovelhas no vale mais sombrio da morte. E não somente isto. O ressuscitado que está ao lado de Paulo é o pastor que dá a vida no lugar das ovelhas quando está sob ataque assassino. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor retrocede ao ver a morte. Ele foge. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. E eu tenho ovelhas ainda, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Paulo, você está com medo? Veja as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo que falo contigo. Eu venci a morte. Não temas. Senhor Deus os ajude. Amém. Seu amor é forte,
fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.